Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 55 de estudo básico do Espiritismo. Estudo para quem está iniciando, começando a conhecer a doutrina espírita. E para conhecer a doutrina espírita, nada melhor do que ler o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro que Allan Kardec compilou, preparou e nos entregou. Na forma de perguntas e respostas, Kardec montou então as suas perguntas e foi obtendo as respostas gradativamente dos espíritos, da espiritualidade. E nós vamos também lendo toda a aula um conjuntinho dessas perguntas, até chegar no final do Livro dos Espíritos. Kardec nos deu 5 livros, um Pentateuco Espírita, o que chamamos de Pentateuco Espírita. O Livro dos Espíritos é o primeiro dele, mas é o livro que se usa quando a gente fala de estudo básico, estudo inicial, para quem está começando a conhecer mais a fundo a doutrina espírita. Mas ele é muito completo e por isso a gente leva tantas aulas assim para ir até o final. A maioria das casas espíritas que tem estudo da doutrina espírita, ela faz a leitura do Livro dos Espíritos, porque é o livro mais completo ali, que dá uma visão inicial de toda a doutrina. Bom, a gente faz também nessas aulas a leitura sempre de uma página de abertura e, no momento, nós estamos utilizando o Caminho, Verdade e Vida. Anteriormente usamos o livro Sinal Verde, e agora estamos utilizando o Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico. Lemos uma página, fazemos a compreensão e preparamos para colocar em prática, porque não adianta também fazer o aprendizado e não colocar em prática. Bom, esse momento inicial é o nosso momento de reforma íntima, fundamental para que o estudante que está iniciando na doutrina espírita consiga melhorar, então, a sua vibração, o seu dia a dia, a sua vida de uma maneira geral, a vibração na sua casa. Bom, na aula 1, nós falamos sobre o que é o Espiritismo. E aí fazemos uma introdução muito boa para quem não conhece a doutrina espírita. E contamos como tudo iniciou, como é que Kardec começou, fez o seu trabalho. E na aula 2, nós falamos um tema também muito importante para você fazer, se você está começando agora, que é o tema de Evangelho no Lar. Como fazer o seu Evangelho no Lar. Então a gente explica direitinho, não tem regras fixas, mas tem sugestões, boas sugestões para você colocar em prática. Muito bem, bora lá então. Começamos então com a leitura de hoje, Caminho, Verdade e Vida. A gente vai ler uma página chamada Examina-te. Vamos à leitura de hoje, então. Caminho, Verdade e Vida. Título: Examina-te. E aí tem uma citação aqui de Paulo, Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Agora o texto, então, de Emmanuel, que normalmente o texto se refere à citação que ele coloca acima. O serviço de Jesus é infinito na sua órbita. Há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme a sua posição evolutiva. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado e, nessa tarefa, é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo
aos semelhantes. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por um ato de humildade. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram. Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida de teu coração, para que o caminho te seja menos ingrato. Mas, se atendestes ao dever, ainda que hajas sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensivo e infiel, recebe as observações inébitas e passa adiante. Continua trabalhando em teu ministério, recordando que por servir aos outros com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Muito bem, um belíssimo texto, né, de Emmanuel, sob a frase de Paulo, né, escrita aqui, inspirado na frase de Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3, onde Paulo fala, olha, nada faças por contenda ou vanglória, mas sempre por humildade. Então, nada, tire o ego, né? Tem tudo a ver com o ego. Não é à toa que se fala que o ego é o maior dos nossos males, né? De todos, o ego muitas vezes é o que provoca aquele segundo e aquele terceiro mal. Mas começa tudo, se você for procurar, a causa raiz principal é o ego dos seres. Muitas guerras acontecem pelo ego, muitas brigas domésticas às vezes, por uma questão às vezes de ego, de baixar a cabeça, de aceitar, né? Então, eu acho que o principal aprendizado aqui é a gente repensar e passar a observar no nosso dia a dia se as nossas ações que nós estamos fazendo são pelo nosso ego ou são pelos outros. Será que a gente está fazendo as coisas no nosso dia a dia para ajudar os outros? Ou será que estamos tentando, de alguma forma, satisfazer o nosso ego? Então, é um ponto para a gente pensar em todos os momentos do dia. Todos os momentos do dia. Desde o momento em que você está no trânsito dirigindo e não dá passagem para um carro passar na tua frente, e muitas vezes não dá passagem porque o ego fala, não vai passar à minha frente. Eu tenho um carro melhor, eu vou mais rápido, então você espere aí, eu vou na frente. E acelera para não dar passagem. Quantas vezes vemos isso hoje em dia, né? Mas, além disso, todos os momentos, na entrada de um elevador coletivo, num prédio ou numa repartição pública, quando vão entrar muitas pessoas, por que não ser o último? Deixe as pessoas entrarem. Em algumas culturas orientais, é honroso dar a vez para uma outra pessoa. A pessoa que dá a passagem para uma outra pessoa não precisa ser idoso, não precisa ser criança, porque idoso e criança é obrigação. Sabemos disso. Já aprendemos na cultura ocidental. Mas não, na cultura oriental, em muitas culturas orientais, é uma honra você poder dar a vez para uma pessoa de mesma idade que você. Então, uma brincadeira que se faz, normalmente quando param dois japoneses, né, diante do elevador, eles não entram nunca, porque fica o tempo inteiro um falando para o outro, dozo.
E o outro fala doso, ou seja, a você primeiro, né? Por favor, por favor. É uma gentileza, uma forma de falar assim, faz favor, entra, faz favor, entra. E acabam não entrando, né? Porque sabem que é uma honra, né? É uma forma dele mostrar que ele está fazendo uma gentileza acima de tudo, né? E a gente faz uma gentileza para outra pessoa, mas faz uma gentileza também para o universo, para todos os seres e para Deus acima de tudo. E o universo retribui. Quando eu falo universo retribui, significa Deus retribui, acima de tudo. A espiritualidade sobre o comando de Deus vai retribuir. E as vibrações das leis cósmicas universais, regidas por Deus, vão trazer benefícios para quem está sendo gentil, para quem está fazendo a gentileza, para quem está se humilhando. As citações de Jesus sobre humildade são diversas, né? Vemos no Evangelho diversas vezes Jesus falou sobre o ser humilde, né? Então Jesus fala, olha, bem-aventurados os mansos, né? Porque herdarão a terra. E o manso é aquele que é calmo, fala de forma calma, fala de forma humilde, né? Sem se expressar, se impondo. E falou também, olha, bem-aventurados são todos os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Isso foi em Mateus, capítulo 18, versículo 1. Em Lucas, capítulo 9, versículo 48. Porque aquele entre vós todos, aquele que entre vós for o menor, esse mesmo é grande. Né? Esse menor aqui significa isso, significa um ser humilde, menos ego. E por aí vai, né? Existem diversas citações de Jesus, né? Essa eu acho que é a melhor e talvez a mais clara de todas é essa aqui. Porquanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então é justamente, olha, se você chegar com um pensamento de se exaltar, ou seja, se erguer, se colocar numa posição de melhor do que os outros, você perante a vida, perante o seu caminho, você logo em seguida você será rebaixado, você será humilhado, inclusive. Por outro lado, aquele que se colocar numa posição humilde, fizer o seu trabalho, como diz aqui Paulo, né? E como disse no texto Emmanuel também, esse sim será exaltado. E exaltado pelos homens e principalmente por Deus. Esse trecho aqui está em Lucas capítulo 14, versículo 11. Muito bem, pessoal. Então, belos textos, né? Justamente o assunto é, principalmente aqui, o ego. Mas ele fala também de trabalho. Então, a gente tem que sempre entender que, olha, todo trabalho que a gente fizer, né, tudo que a gente fizer na nossa vida, assumir uma posição de ser humilde, não é? E ser humilde é justamente não se exaltar, se colocar sempre numa posição de tenho a aprender. Como os grandes sábios sempre falam, né? Tenho sempre algo a aprender, eu tenho sempre algo a melhorar. Eu erro, reconhecimento de que a pessoa erra é fundamental. Abre portas para você aprender e para você se melhorar. A pessoa que não reconhece os próprios erros não melhora nunca. Tá? Então é isso. Eu acho que desse texto hoje aqui é bem por aí. Tiramos aí alguns aprendizados aqui para colocar em prática. Então, uma boa prática é sempre que for falar de forma humilde, de forma simples, né? Tem dúvida de como fazer isso? Um bom exemplo, Chico Xavier. O Chico, no programa Pinga Fogo, como ele começou o programa, como ele entrou no programa.
programa Pinga Fogo veio ao ar há muitos anos atrás, eu acho que deve ter mais de 50 anos, lá para 1960, 1900 não sei a data exata, mas televisão preta e branca. Televisão preta e branca. Mas é lindo ver como ele entrou, porque ele sabia que ali tinha pessoas de outras religiões, tinham repórteres que não acreditavam no espiritismo, né? E iriam de toda forma tentar derrubá-lo, tentar, de alguma maneira ali, colocá-lo para baixo, né? E humilhá-lo ali. E ele justamente ele começa toda a apresentação com a máxima humildade. E isso, então, eu acho que ali ele ganhou, ele começou ali ganhando a simpatia de todos. E depois que você ganha a simpatia, é muito mais fácil de você conduzir qualquer tipo de diálogo, né? Muito bem, pessoal. Então, os exemplos de hoje são esses aí, nesse texto excelente de Emmanuel aqui em Caminho, Verdade e Vida. Vamos agora para o Livro dos Espíritos que a gente tem, então, hoje. Hoje começamos um assunto super bacana, que é o assunto Anjos da Guarda. Existem anjos da guarda? Em aulas anteriores nós lemos sobre isso, né? Lemos, quem acompanhou viu que os espíritos comentaram sobre guias. Olha, que existe um guia que é direcionado, foi o nome que eles deram, guia, um espírito guia, que é direcionado para acompanhar a vida do indivíduo. Então, todos nós temos um espírito guia, já lemos isso em alguma questão anterior. Hoje ele vai aprofundar, vai falar sobre anjo da guarda. Muito provavelmente vai voltar à tona o termo guia, né? E vai falar também sobre espíritos protetores, mais ou menos a mesma coisa, né? Vai falar sobre familiares ou simpáticos, que acompanham o ser durante a sua vida. Existe isso? Vamos ver agora as perguntas do Chico e as respostas. Questão 489. Há espíritos que não se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Pergunta de novo. Há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Ou seja, existem espíritos que vêm e ficam ligados para proteger aquele ser que está encarnado? Resposta. Há o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito, o bom gênio. Gênio é um termo muito antigo, que não se usa mais, né? Mas é um termo aqui que vem desde Grécia Antiga, mas que não se usa mais, mas que justamente representa isso, um bom espírito, né? E que anteriormente os espíritos tinham chamado aqui para Kardec de guia. Muito bem. Questão 490. Que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? Resposta. O espírito protetor pertence a uma ordem elevada. Muito bem. Questão 491. Qual a missão do espírito protetor? Essa é a pergunta de Kardec. Resposta. A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Muito bem, então eles deixam claro aqui o seguinte, olha, o espírito protetor, ele acompanha o ser durante a vida dele e ele tem a função de auxiliar. E como é que ele auxilia? Né? Aquelas inspirações que às vezes vêm na nossa cabeça, né? Olha, uma ideia, tive uma ideia, pronto, vou resolver isso, né? E lembramos, nesse momento aqui, que na espiritualidade, o ser ele pode ser até do mesmo nível que você, mas só pelo fato dele não estar encarnado, né? Ele não está usando aqui essa caixinha com esse cérebro, com essa
que reduz a nossa capacidade gigantescamente. Já falamos sobre isso, né? Nossa consciência, quando desencarna, abre completamente. A gente vê as encarnações passadas, se recorda de tudo, a gente tem visões até do que vem pela frente. Então, a nossa consciência ela expande magnificamente, né? Então, a gente sai dessa limitação. Então, esse espírito que não está encarnado, que está nos acompanhando, ele dá sugestões para a gente durante a nossa vida. Olha, seria melhor fazer isso, seria melhor fazer aquilo. E por vezes a gente acha que é uma ideia nossa, e muitas vezes não é. Muitas vezes é uma inspiração. Quando você tem uma ideia assim que vem do nada, nossa, não tinha pensado nisso, surgiu agora. Pode ser o seu irmão espiritual protetor, né? O seu guia protetor, lhe dando uma orientação. Tá? E aí, por vezes evita de passarmos por algum problema, por vezes nos ajudam com ideias e soluções para resolver alguns problemas que já estamos enfrentando. Outras vezes, também dão conselhos de paz, de calma, para que nós nos acalmemos, mantemos a calma. E, por vezes, também recebemos passes de energia positiva, de amor, que nos tranquilizam e que nos energizam para seguir em frente. Tá? Mas, para você receber isso tudo, você precisa fazer o teu trabalho também, como espírito encarnado. Você precisa estar em oração constante, né? Pelo menos 2 vezes por dia fazer uma oração, uma união com Deus. Você precisa manter os teus pensamentos positivos, a tua vibração boa, não entrar em discussão, não entrar em aflição, não entrar naqueles sentimentos de angústia, porque aquilo derruba o teu campo vibratório. E, por vezes, o espírito bom, teu guia, não consegue chegar com facilidade, pelo menos, próximo de você. E você nem consegue escutar, porque a tua vibração vai estar tão nervosa, ansiosa, por vezes, né, que qualquer ideia que entra, você não absorve. Então, temos que fazer o nosso trabalho para poder receber apoio bem completo, né? O mais completo possível da espiritualidade. Continua, 492. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? Resposta: desde o nascimento até a morte. E muitas vezes o acompanha na vida espírita, depois da morte. E mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Então, nós, como espírito, acabou a resposta, agora explicação. Nós, como espíritos, vivemos eternamente, já sabemos disso, já estudamos e falamos sobre isso. Okay? É isso que ele comenta aqui. Olha, esses espíritos protetores nos acompanham por longo tempo. Então, é como se fossem nossos guias, nossos mestres, estão num nível acima do nosso, são espíritos de um nível mais alto, e eles vão nos guiando, nos orientando por vezes por várias encarnações, e inclusive no plano espiritual. Porque no plano espiritual é muito parecido com o que nós temos aqui, né? Só que a gente consegue ter a mente expandida, conseguimos ter uma consciência muito maior. Mas mesmo assim, lá em cima, trabalhamos, lá em cima, estudamos, lá em cima, ajudamos, fazemos caridade. E eles fazem caridade conosco, nos acompanhando, vendo como estamos, o que estamos fazendo. Questão 493. É voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? Resposta: o espírito fica obrigado a vos assistir,
uma vez que aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para os outros, missão ou dever. Muito bem, acho que está bem claro aqui, nem precisa explicar, né? Questão A, dentro da 493. Dedicando-se a uma pessoa, renuncia o espírito a proteger outros indivíduos? Resposta: não, mas protege-os menos exclusivamente. Então, entendemos por essa resposta aqui que, por vezes, um espírito protetor ele pode estar cuidando de mais de um indivíduo, porém, com menos exclusividade. Provavelmente, espíritos já um pouquinho mais encaminhados, digamos assim, um pouquinho mais bem direcionados, né? Então, consegue, talvez, ele trabalhar e conduzir esses espíritos encarnados. Questão 494. O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura, confiada à sua guarda? Resposta: frequentemente sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões. Mas, nesse caso, outros os substituem. Né? Temos um caso desse conhecido, né, que foi com o Chico e com o Emmanuel. E em determinada época, depois de muito tempo, Emmanuel avisou a Chico que ia se afastar dele, porque tinha uma missão. Né? Então, isso Chico narra isso também diversas vezes. E esse é um caso aí que foi percebido, né? Como Chico era um médium magnífico, né? Emmanuel conversava com ele. E Emmanuel era o espírito protetor de Chico. Né? Eu não tinha comentado isso. Mas era isso. Tá? E o Caminho, Verdade e Vida que a gente lê é do Emmanuel, né? Do espírito Emmanuel. Muito bem, pessoal. Bora lá, então. Mas, quando ocorre do espírito precisar sair, ou porque vai reencarnar, né? Temos casos que é porque o espírito vai encarnar. Ou porque tem uma missão muito importante e precisa se afastar, ele direciona um outro espírito para acompanhar. Né? Ninguém fica desamparado. A espiritualidade está constantemente ao nosso lado, direcionando, ajudando, protegendo. Façamos o nosso trabalho, a nossa parte. Oração, estudo, trabalho, fé, positividade. 495. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Boa pergunta, né? Então, quer dizer, o espírito protetor está tentando ajudar, mas o indivíduozinho não quer. Ele quer ir para a bagunça, ele quer outras coisas, mas ele não aceita os conselhos, né? E aí? Resposta: afasta-se quando vê que os seus conselhos são inúteis e que mais forte é, no seu protegido, a decisão de submeter-se à influência de espíritos inferiores. Mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que esse o chame. Então, naqueles momentos que o indivíduo resolve fazer uma oração, pedindo ajuda, né? Aqueles momentos que, olha, já
criou o problema, né? E aí resolve fazer a oração, fazer um pensamento em Deus. Aí é um momento que aí o espírito protetor consegue se aproximar novamente. Continua, essa resposta é longa. Vamos lá, porque vale a pena então. Essa é a questão 495. Vamos lá. É uma doutrina esta dos anjos guardiães, que pelo seu encanto e doçura deverá converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto a vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem, mas sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra. Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem os colocou aí. Permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão estáis separados desses amigos, a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Ah, se conhecesseis bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos. Mas, ó, quantas vezes, no dia solene, não se verá esse anjo constrangido a vos observar. Não te aconselhei isto, entretanto não o fizeste. Não te mostrei o abismo, contudo nele te precipitastes. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Persiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Ó, interrogai os vossos anjos guardiães. Estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Assim, fazendo, encurtarei vossas provas e mais felizes tornareis as vossas existências. Vamos, homens, coragem, de uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre. Caminhai, tendes guias, segui-os, que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. Aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem à tarefa tão laboriosa, e de todos os instantes diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós. O espaço para nós nada é, e não obstante viverem noutro mundo, os nossos espíritos conservam as suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impõe tarefa superior às nossas forças e de que não vos deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo de guarda tem o seu protegido, pelo qual vela, como o pai pelo filho. Alegra-se quando o vê no bom caminho. Sofre quando ele lhe despreza os conselhos.
não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas, ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens, médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem margem, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Homens doutos, instruí os vossos semelhantes. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis desse modo, a do Cristo, a que Deus vos impõe, para que vos outorgou Deus a inteligência e o saber, senão para os repartirdes com os vossos irmãos, senão para fazerdes que se adiantem pela senda que conduz à bem-aventurança, à felicidade eterna. Continua mais um pedacinho, mas uma belíssima. Eu só vou fazer uma pausa aqui rápida, porque é um belíssimo trecho que ele fala para a gente. Olha, primeiro ponto que ele fala é fazer essa sintonia constante com o nosso mentor, com o nosso espírito protetor, né? Ou anjo da guarda, como queiram chamar, tá? O nome em si é o que menos importa, mas no espiritismo, de uma maneira geral, a gente chama de espírito protetor ou espírito guia. Mas fiquem à vontade, não tem problema nenhum, isso é o que menos importa. A principal mensagem é fazer essa sintonia, fazer a oração com o seu espírito protetor constantemente, né? Momentos de relaxamento, de meditação, após uma oração prévia, uma meditação com pergunta, né? E aí você retorna da meditação, mesmo que não retorne com a resposta, né? Aguarde um pouco, a resposta virá. Então faça isso uma vez, duas vezes. Por exemplo, mas eu quero tomar essa decisão, eu estou muito na dúvida. Pergunte para o seu espírito protetor qual o caminho. Mas ouça do fundo do coração, porque por muitas vezes a gente ouve a resposta vem com exemplos e tudo. Mas a gente às vezes, por desejos da matéria, né? Desejos mundanos, como se fala, a gente acaba seguindo um outro caminho e ignorando que recebeu aquela mensagem, né? Então, muita atenção na hora de ouvir as respostas, de ouvir os espíritos. E preparar-se constantemente na senda do bem, no caminho correto, com boa vibração. Por isso é que a gente fala muito aqui no canal de positividade, né? Todas as aulas anteriores, talvez não tenha uma aula que eu não tenha falado de positividade. Manter a sua vibração boa. E uma das regras para manter a vibração boa é ser positivo, falar coisas boas, evitar maledicência, né? Temos vários vídeos aqui no canal que falam sobre isso. Nessa série mesmo de estudo, a gente já falou diversas vezes. Então, e estudar, né? Estudar, ler e reler constantemente. Bom, é isso. E aí essa sintonia se faz de forma mais fácil. Se você não tiver nessa sintonia, nessa vibração positiva, é muito difícil. É muito difícil para o espírito passar para você a mensagem e de você absorver. Porque você estando num estado de nervosismo, de ansiedade, né, que o mundo nos traz constantemente, a gente não ouve, não consegue ouvir, né? Muito bem. E aí, para finalizar, o trechozinho aqui dessa excelente explicação dele aqui, fala: nada tem de surpreendente a doutrina dos anjos guardiães a velarem pelos seus protegidos, malgrado a distância que medeia entre os mundos é, ao contrário, grandiosa e sublime. Não vemos na terra o pai velar pelo filho, ainda que de muito longe, e auxiliá-lo
com os seus concílios, respondendo-se com ele. Que motivo de espanto haverá, então, em que os espíritos possam, de um outro mundo, guiar os que habitam da terra? Eles tomaram sob sua proteção, uma vez que para eles a distância que vai de um mundo ao outro é menor do que a que neste planeta separam os continentes. Não dispõem, além disso, do fluido universal, que entrelaça todos os mundos, tornando-os solidários, veículos imensos da transmissão dos pensamentos, como o ar é, para nós, o da transmissão do som. Então, nesse trecho, ele comenta principalmente, olha, por que duvidais, né? Por que é surpreendente para alguns termos um espírito nos acompanhando, né? Porventura, ele pode estar do nosso lado, fazendo uma visita, acompanhando, olhando, observando. Em outros casos, ele pode mandar mensagens com um pensamento, que é o que os espíritos falam aqui, né? Utilizando-se do fluido universal, que é o fluido que está no universo todo e que conduz pensamento. Vivemos em um mundo de pensamentos e vibrações, né? E somos atingidos pelos pensamentos e pelas vibrações, caso queiramos ou não. Então precisamos constantemente também trabalhar os locais que frequentamos, as vibrações, palavras que falamos e palavras que ouvimos. Às vezes paramos diante de uma pessoa e temos que ouvir um monte de pessimismo, de coisa ruim, né? Não. Aí a gente sai de perto, né? Correndo. E evita. Evita porque maledicência, já falamos várias vezes, maledicência, falar coisas ruins, só piora a vibração de quem está falando e de quem está ouvindo também. Muito bem, pessoal. Excelente texto. A 495 explicou por completo aqui Espírito Protetor, né? É bem interessante o conceito, porque foge um pouco daquele conceito de um anjo celeste, né? Que não está acompanhando um ser, né? É diferente. Agora nós estamos falando aqui de um espírito protetor, que está sempre acompanhando e cuidando daquele ser menor ali que está em evolução. No Oriente, é sempre bonito, né, a gente falar das outras religiões, e é gostoso também. No Oriente, eles dizem até que os espíritos protetores, né, os anjos, atuam inclusive sobre as plantas. Estou falando das filosofias orientais, né? E existe um texto que fala aqui, olha, sobre cada grão de trigo, né? Cada haste de trigo, existe um anjo puxando-a para cima, erguendo-a, né? Fazendo-a crescer. Então, são conceitos aí bem bonitos também da gente compreender como é que a espiritualidade atua sobre todo o nosso planeta. 496, nós vamos até a 497 hoje. Vamos até a 497. 496. O espírito que abandona o seu protegido, que deixa de lhe fazer o bem, pode fazer-lhe mal? E aí a resposta. Os espíritos nunca fazem mal. Os espíritos aqui, protetores, né, que eles estão se referindo aqui. Os espíritos nunca fazem mal. Deixam que o façam aqueles que lhes tomam um lugar. Costumai, então, lançar à conta da sorte as desgraças que vos acambrunham, quando só as sofreis por culpa vossa. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, olha, os espíritos são espíritos bons, são espíritos de luz, são espíritos que não pensam em mal de jeito algum. Mas, quando eles sentem que eles não podem ajudar, eles se afastam um pouco. Até porque sentem que não estão sendo bem compreendidos e que o espírito quer tomar as suas decisões. E por muitas vezes
o aprendizado tem que ser feito pelo próprio ser. Ou seja, quando não aceita conselho, não aceita orientação, não aceita as boas orientações de direcionamento, o aprendizado vai ser feito na vida, e normalmente das piores formas. Né? E aí, por vezes, aqui, se pensa que o anjo da guarda não ajudou e tal. É isso, mais ou menos isso que ele comenta aqui. Mas que não é verdade. Né? A maioria das vezes a culpa é da pessoa, que não se preparou espiritualmente, que não estava atenta às mensagens recebidas, aos pensamentos bons de direcionamento. 497, questão 497. Para finalizar hoje, pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer mal? Resposta: os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. Mas, se o quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. Pode acontecer que o bom espírito encontre alhures, em algum lugar, uma boa vontade a ser auxiliada. Aplica-se, então, em auxiliá-la, aguardando que o seu protegido lhe volte. Então é isso, né? Os maus espíritos estão por aí o tempo inteiro tentando atrapalhar. É o que ele chama de maus espíritos aqui, a gente já entendeu que são espíritos que estão em evolução, né? Que são espíritos que ainda não compreenderam a necessidade de evolução no caminho do bem, que ainda são espíritos iniciantes, né? Que estão ali ainda e gostam de atrapalhar. Gostam de perturbar e de prejudicar os que estão aqui. E o que ele fala é que justamente, olha, quando o espírito protetor não consegue, ele se afasta. E aí esses espíritos. Mas pode acontecer que o bom espírito, né, o espírito protetor, encontre em algum lugar uma boa vontade a ser auxiliado. Ou seja, se você mostrar a sua boa vontade também de querer ser ajudado, aí com certeza o espírito volta e ajuda. Tá? Então, pessoal, hoje encerramos na 497. Tá? Esse tópico, anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou espíritos simpáticos, ele é muito longo. São 32 questões dentro desse tópico. Por isso, a gente vai dividir em umas 3 aulinhas. Tá? A aula de hoje nós encerramos aqui na 497, para não ficar muito longa. E aí continuamos na próxima aula, a partir da 498. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todos. Nos vemos na próxima aula.